Mas para coibir, você concorda comigo que um militar armado ali seria mais efetivo? Ele mataria esse criminoso? Sim, mas aí o militar, por exemplo, vai matar um adolescente. Aí acaba... criminoso. Sim, mas acaba... Eu prefiro chamar ele não de adolescente, mas de criminoso. Sim, mas no caso tem a questão dos direitos humanos, ele não poderia fazer isso. Então você não acha que se um bandido, por exemplo, for te matar e você tiver a oportunidade de defender a sua própria vida no instituto jurídico que a gente chama de legítima defesa, você tem o direito de fazer isso e é muito mais positivo para a sociedade que você proteja a sua vida inocente em razão de alguém que quer fazer mal a ela? Tem essa questão. Então é mais positivo, né? Legítima defesa. Eu tinha esquecido da legítima defesa. Bom dia, moça. Tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida? Oi, bom dia. Bom dia. Posso te fazer uma perguntinha rápida? Pode. Tudo bem. Sobre esses ataques que estão acontecendo em escolas, você tem achado que o governo Lula tem atuado bem diante disso daí? Não. Eu vi muita mobilização no Congresso, no Senado, deputados e tal, mas eu acho que faltou... assim, o ministro da Justiça, da Defesa, eu não tenho visto muita mobilização por parte do governo federal, sabe? Sim. Agora, nos nossos representantes mesmo, na Câmara, no Senado, eu tenho visto mais falta, assim, principalmente com essas ameaças do dia 20 e tal, eu não tô vendo, principalmente aqui, uma mobilização, isso. Ontem teve uma reunião ali do Lula com representantes dos estados, governadores, secretários de Estado de Segurança Pública, também ministros do STF, algo bem grande assim. E a fala mais marcante dele que ficou ali pra gente foi de que muito dessa violência é em razão dos games, dos jogos eletrônicos. Não sei se você viu. O que você acha dessa fala aí? Cara, meio ridículo, meio né? 1950, sim, né? Exatamente. Eu acho que tinha tanta coisa mais importante pra ele ter falado, sabe? E é retroceder demais ter esse tipo de pensamento, porque hoje a gente tem aí uma gama de jogos que milhões de pessoas jogam e isso não é muito comum de acontecer, sabe? Sim. Nem por isso essas pessoas estão cometendo atentados em escolas, né, meu? É muito mais profundo e complexo ali a razão do problema. Aí quando ele reúne esse tanto de gente importante para falar isso, parece que o governo federal não está nem aí para resolver o problema de fato, né? Sim. Na raiz. Complicado. Obrigado pela sua opinião, viu? Boa aula. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmãozão. Posso te fazer uma pergunta rápida aí? Pode sim. Sobre os ataques em escolas ali, você tem acompanhado, né? Toda aquela violência e tal. Você acha que o governo Lula tem atuado bem diante disso aí que está ocorrendo? Eu acho que, no caso, tá bem... Tipo, não tem muito o que fazer. É mais... No caso, colocar... Ai, pera, vergonha. Não, fica tranquilo. Colocar mais segurança nas escolas, mas acho que o principal também é colocar profissionais de saúde. Acho que seria muito bom. Saúde escola. psicológica, né, mental? Psicológica. Não, psicológica também pode ser enfermeiro. Aí já ajuda na questão de... enfim, eu acho que... Mas o seria principal melhor. ali, segurança armada para evitar que... Eu acho que dentro das escolas não facilita. Acho que poderia ser em algum lugar perto. Por exemplo, eu estudava numa escola que perto tinha uma delegacia. Tinha uma da Polícia Militar e... outra Polícia Civil. Então, acho que assim seria bom. Ou então, se tiver, por exemplo, segurança... Mas o que você tem contra, por exemplo, ter um policial, um militar ali das Forças Armadas armado dentro da escola para promover segurança para essas crianças, esses alunos inocentes diante de um mal ali? É porque a escola, ela é um... No caso, tipo, as crianças, os adolescentes, eles devem se sentir protegidos, sim. Só que a polícia, ela acaba que, tipo, pode... tanto dá essa sensação de proteção, como também uma sensação de intimidação. Mas por que você acha que alguém ficaria intimidado com alguém lá para protegê-lo? Porque nem é sempre que a polícia vai estar protegendo, no caso. Às vezes eles vão estar lá para, sei lá, um exemplo de uma escola que tinha... de onde eu moro, né? Sim. Que é o SED 3. Muito se falava dos policiais que eles acabavam sendo autoritários e tudo mais. Enfim... Já teve até caso de um policial que assediou uma garota. Mas assim, isso vai acontecer em qualquer espectro da sociedade, dentro da escola ou fora, em razão da polícia, há muito abuso de autoridade, a gente sabe disso e tem que coibir, tem que criticar e esses policiais vagabundos têm que ser expulsos da corporação. Exatamente. Só que, diante do que a polícia representa de promover segurança para a sociedade, não seria interessante a gente ter bons policiais lá dentro e, claro que vai haver casos de maus policiais também, a gente vai coibir como coíbe na sociedade de forma geral? Gera muito mais benefício no custo-benefício da coisa? Sim, mas o problema é justamente, como a gente está falando de crianças e adolescentes,
essas maçãs podres, que seriam os policiais ruins, poderiam causar um dano pior, no caso. Não pior de massacre, no dano sem... Quem comete um massacre ali, o aluno malvadão, por exemplo, o psicótico ali, o psicopata maluco que vai lá matar crianças, que vai lá matar alunos inocentes, ele não gera muito mais malefício para essa galera, mas essa sociedade estudantil? O pior que eu tinha falado sobre do policial ruim, não é no sentido de massacre, porque realmente, né, colocar massacre... É mais pesado, né? É muito mais pesado. Você perde a vida. Sim, mas no sentido, tipo, a escola, ela tem que trazer um ambiente de segurança, um ambiente didático, um ambiente que todo mundo fique seguro, todo mundo fique em paz. Enfim, aí se tem um policial ruim, se tem uma maçã podre, né, pode, no caso, não trazer esse ambiente de segurança. Então também pode continuar ruim. Aí, mas você concorda comigo que tem professores que são ruins também? Nem por isso a gente vai acabar com os professores dentro da escola, porque mas não faria sentido. A escola, ela não existe sem professor, do mesmo jeito que não existe sem aluno. Aí o que a gente poderia fazer com esses professores? Mas nesse caso de segurança, não dá para existir segurança de verdade sem alguém armado lá para coibir outro alguém com intenções maldosas ali armado também. Não é? Eu acho que não dá muito pra fugir disso. Sim, mas é porque acaba entrando num... Tipo, o que fazer? Deixa as crianças se sentirem mais seguras, ou então às vezes pode não trazer segurança. Você concorda que algo tem que ser feito, né? Não, algo tem que ser feito. Qual que seria a alternativa objetiva e prática, então, assim, na sua visão, pra gente ter em relação a essa medida que eu tô te propondo, por exemplo? No caso, é colocar mais profissionais da saúde em escolas. Até porque, se não me engano, existe uma lei para profissionais de saúde em escolas, só que não segue isso. Isso é positivo e a gente concordou no início, só que você concorda comigo também que isso diretamente não vai promover a segurança que é necessária? Só um profissional de saúde? Não, aí coloca mais. Então, não, mas só alguns profissionais de saúde? Tipo, quando for alguém com uma arma de fogo lá, ou uma arma branca, uma faca e tal, o que o profissional da enfermagem, por exemplo, vai fazer para coibir esse cara? Não, ele pode ali ajudar depois o esfaqueado, mas para coibir, você concorda comigo que um militar armado ali seria mais efetivo? Ele mataria esse criminoso? Sim, mas aí o militar, por exemplo, vai matar um adolescente. Aí criminoso. Sim, mas acaba... Eu prefiro chamar ele não de adolescente, mas de criminoso. Sim, mas no caso tem a questão dos direitos humanos, ele não poderia fazer isso. Então você não acha que se um bandido, por exemplo, for te matar e você tiver a oportunidade de defender a sua própria vida no instituto jurídico que a gente chama de legítima defesa, você tem o direito de fazer isso e é muito mais positivo para a sociedade que você proteja a sua vida inocente em razão de alguém que quer fazer mal a ela? Tem essa questão. Então é mais positivo, né? Legítima defesa. Eu tinha esquecido da legítima defesa. Mas é isso, cara. É assim pra gente construir um pensamento de, olha, o governo federal, que é a representação maior do Estado e tem a possibilidade de adotar medidas concretas, tá falando que a culpa é dos games, é dos jogos eletrônicos. Burrice. Ele tá errando nisso aí, né, cara? Então a gente tem que ficar de olho, cobrar e construir esse diálogo enquanto sociedade. Te agradeço pela sua opinião aí, viu? Tamo junto, boa aula. Valeu, obrigado. Nada. Bom dia, irmão, tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida aqui? Claro. Você tem acompanhado esses ataques violentos em escolas ali, né? O que você acha, assim, da ação do governo federal diante disso? O governo Lula. Do Ministério da Segurança, do Flávio Dino? Também, do governo de forma geral. Olha, eu tô achando que é um começo já. Assim, você viu que ontem teve uma reunião para eles falarem disso? Não. Teve uma reunião e a fala mais marcante do Lula a respeito desse problema, que é complexo, é de que essa violência toda é gerada principalmente ali por causa dos jogos eletrônicos. O que você acha disso aí? Dos jogos eletrônicos eu não acho que seja o problema, eu acho que seja o fórum entre a reunião entre essas pessoas que jogam, que acaba chegando muita coisa ruim. Mas você concorda assim que não é só o jogo a culpa disso? Talvez ele seja um elemento a mais em uma raiz que é mais complexa e profunda? Sim. Tipo, e pega mal um presidente da república achar que é tão simples assim, jogar a culpa da violência nisso? Acho. Tá errando então, né, enquanto postura de um governo? Você acha assim que de medida concreta o que daria para fazer? Você concorda, por exemplo, com policiais dentro de escolas para promover segurança? Não. Policial dentro de escola, não.
O que você acha que é a medida concreta, então, alternativa aí, para gerar mais segurança? Começar a ter uma pessoa que tenha capacidade, que tenha uma formação de psicologia para acompanhar os alunos, ter um suporte psicológico nas escolas. Aí seria um começo. Você concorda comigo que é um trabalho mais de longo prazo, assim, não vai mudar aquelas Sim. crianças que, por exemplo, está marcado para amanhã, dia 20 de abril, não sei se você viu, mais ataques ainda. Qual que é a medida concreta em alternativa a isso, que para mim é a medida que funciona, por exemplo, um policial armado lá para coibir um bandido armado de matar crianças inocentes? Qual que é a medida que você acha? Olha, eu não sei porque não é a área que eu estudo, eu não vejo muito sobre isso, eu não leio muito sobre, eu leio mais sobre outras coisas. Dessa parte de segurança nas escolas, de acompanhamento psicológico, eu não costumo acompanhar muito. Apesar de ter um irmão que está no ensino médio, eu não costumo... Mas algo tem que ser feito, né? Eu tô te propondo algo assim que é aquela coisa que mais funciona de forma rápida, assim. Se você não concorda, É porque é difícil falar tem uma que coisa... ter alguma coisa alternativa. É difícil falar uma coisa com base em nada. Entendeu? Não, entendi mais ou menos, cara. A gente tem a possibilidade de fazer X. Você não concorda que X seja feito. Para amanhã, por exemplo, você tem que ter uma alternativa para isso. Não, por exemplo, você disse que não concorda com policiais dentro da escola para promover segurança diante de ataques e massacres de bandidos armados que vão lá fazer isso. Segurança armado? Pode ser um policial, pode ser um segurança privado, pode ser um militar das Forças Armadas. Mas o que isso adiantaria, aluno? Assim, se vai um ex-aluno ou um cara com intenção maldosa mesmo, que é um bandido no final das contas, matar alunos dentro de uma escola, você não acha que é muito mais positivo você ter alguém igualmente armado lá, só que representando o Estado e a defesa desses inocentes, para, se for o caso, matar, coibir aquele bandido lá, prendê-lo, fazer algo nesse sentido? Tá, mas quantas pessoas eram fora da escola que atacaram os alunos? Assim, no caso mais recente que a gente teve, foi um cara com uma faca na creche lá em São Paulo. Ah, sim. Mas teria em todas as escolas? Como assim? Teria o quê? Um policial, 2, 3? Sim, poderia ser. Na minha visão, a curto prazo. Na minha visão, para coibir esse problema mais imediato, você teria que ter policial o máximo possível dentro das escolas para promover segurança. É uma alternativa a curto prazo só. Funciona mais. Para agora, sim. Mas para agora pode ter um recesso e voltar daqui a alguns anos. A gente pararia a educação dos alunos de forma geral por um tempo que dê alguns anos? Não é parar a educação dos alunos, mas só que a medida de colocar 1, 2, 3 policiais nas escolas não é uma medida muito efetiva. Você acha que seria melhor um EAD ou parar as aulas? Não falei isso. E o que seria então? Tá, não, você tá propondo uma proposta que não tô te perguntando o que você acha. A curto prazo, Qual que é a sua medida alternativa? Assim? Eu não sei, porque eu não estudo sobre isso, eu não posso falar nada, porque eu não tenho base de estudo sobre isso. Mas quando a gente é contra a única medida, na minha visão, por exemplo, que vai resolver esse problema a curto prazo, você não acha que a gente tem que, em contrapartida, propor alguma outra coisa? Eu costumo trabalhar com o materialismo histórico. Onde isso resolveu? Tipo nos Estados Unidos, que é onde tem mais ataques de pessoas armadas nas escolas. Tipo, essa política, teve alguma política assim parecida? Se teve, resolveu alguma coisa? Cara, os dados agora, eu vou ser sincero com você que eu não tenho, mas de forma bem simplista, se a gente parar para pensar numa escola onde não há policiamento e numa escola onde há, onde que você acha que o bandido teria mais êxito em matar mais gente? Na minha visão, é onde não tem policiamento. Na sua, onde é? De forma bem simplista mesmo. Não, eu perguntei, mas eu não tenho esses dados, eu não tenho... Então, mas esse pensamento simples a gente consegue fazer, né? Eu também não tenho os dados, mas esse pensamento simples a gente faz. Então, resolveria militarizar todas as escolas? Assim, dentro desse exemplo que eu te dei mesmo aqui, onde o bandido teria mais êxito? Onde não se tem policiamento ou onde se tem? Onde não se tem. Então não é mais positivo, já que a gente está tendo esses ataques, que se tenha policiamento para que esse bandido não tenha êxito? Não, mas policiamento como? Tipo, ter um policial armado, de qual proporção dentro das escolas? Assim, a proporção a gente pode parar para ver em algum momento da implementação da política pública, mas é preciso ter um policial lá a curto prazo para promover essa segurança, né? Talvez, eu falei, eu não tenho base
de estudos para opinar sobre isso. Mas você discordou de início que deveria se ter policiamento nas escolas, né? Mas a partir desse exemplo aqui, que a gente faz um pensamento bem simples e básico, dá para verificar de forma objetiva que é necessário, pelo menos para agora, que se tenha policiamento como única medida. Policiamento tipo de segurança, como segurança normal, como um policial armado, de qual proporção? Assim, qualquer um dos dois para mim funcionaria. Alguém com boas intenções armado, mas teria, na sua visão, algum problema se fosse a polícia ou se fosse um segurança privado? Qual que seria o problema? Mas tem que ver, eu não sei, tipo, eu já falei, eu não estudo sobre isso, então não tem como eu opinar sobre uma questão que eu não tenho base para isso. Mas não é nada profundo, é só uma conversa entre dois caras comuns, assim, dois cidadãos que verificam um problema na sociedade e que pensam juntos formas de... que é o que eu tento fazer aqui nessas discussões. Formas de se... ver o que já aconteceu, o que acontece, dados, não só uma opinião jogada sem base nenhuma. Então, mas de medida para isso, a única que eu vejo, como eu te falei, é essa. Assim... Se você não tem um pensamento de uma a outra, é porque a princípio também nem se tem, assim, porque daria pra gente pensar de uma forma básica, como solução para tal. Não é? Mas básica, esse é um assunto básico para você? Assim, a forma de se coibir a forma de se coibir é básica. Se você tem alguém armado querendo matar pessoas inocentes, qual que é a forma de curto prazo? A curto prazo é com violência. Essa é lógico, tipo... Uma violência legítima. Isso. Para defender alguém inocente. Mas a curto prazo, e aí a longo prazo? A longo prazo a gente continua estudando medidas... Quantos meses e anos um policial armado deveria ficar na escola? Os meses e anos necessários, né? Necessários até... Aí a questão mais de... que aí a gente tem que aprofundar em estudos, né? Que é a medida de longo prazo, assim, né? Como que a gente vai fazer com que crianças violentas ou pessoas maldosas e tal parem de matar inocentes dentro de escolas? Aí é algo mais complexo, mas para agora é policiamento. Tá, mas para agora, óbvio que tipo, esse policiamento, uma segurança reforçada, inibiria uma parte, não sei. Difícil falar uma coisa que eu não sei aprofundar mais aprofundado. Não, concordo, mas de forma básica dá pra gente chegar a essa conclusão, que para agora é a medida que a gente tem. Mas essa questão resolve para qualquer outra coisa, tipo... reprimir uma violência com a violência do Estado, a curto prazo resolve. Então, a gente tem que concordar nisso, né? Resolve. Mas policiamento, independente da escola, já tem policiamento. Há muito poucas, né? Muitíssimo poucas. Não dentro da escola, assim, policial armado, não sei, você não falou de qual proporção armado, se você é com arma eu não entendo de arma. É uma arma normal de um policial, uma pistola no coldre ali na cintura dele. Não é o cara com fuzil, um armamento de guerra ou qualquer coisa do tipo. E também assim, você concorda comigo que tem toda uma ideologia sobre isso? Que as universidades mesmo assim, mesmo que indiretamente, proporcionam aos seus alunos pensarem em um determinado sentido. Porque é muito claro para mim, sem ideologia, assim, é bem difícil de não dizer que funcione assim. Para mim funciona, é claro, policiamento na escola. Mas meio que a universidade, assim, setores da sociedade colocam atrelado à ideologia isso. Você não acha que, por exemplo, às vezes você é contra mais por uma questão de ideologia, não uma questão prática do argumento, assim? Difícil, porque eu não estudo sobre isso. Não, mas então... é fora dos estudos, assim, de uma forma básica mesmo. Não dá pra atrelar meio que a isso? Não, depende do que você diria de ideologia. Sobre o quê? Sobre um policial armado dentro de uma escola. Isso intimida os alunos, porque o aluno vai ter menos liberdade, porque ele vai ter que cantar o hino nacional, porque ele vai ter que vestir um uniforme padronizado. Aí meio que uma ideologia de esquerda que não concorda com isso, não sei porquê, porque para mim é positivo que você tenha civismo também, enquanto uma parte da educação social, assim, da educação de alunos nas escolas. Aí essa ideologia meio que empurra isso goela abaixo para quem segue ela, né? De esquerda como? De esquerda nesse sentido, assim, a esquerda prega mais uma liberdade comportamental e acha que um policial, uma militarização de uma escola, por exemplo, vai interferir nisso. Outra vez, tipo, eu não estudo sobre militarização nas escolas, essas coisas. A única pedagogia que eu estudei é a pedagogia básica, assim, que eu vejo em algumas matérias, porque eu faço letras, então
Entendi. Mas de toda forma, assim, o objetivo aqui é a gente fazer essa discussão, ver que é importante a gente falar sobre isso, para gerar cobrança para quem está lá no poder mesmo e pode efetivamente fazer alguma coisa. Porque o Lula, como eu te falei, está falando isso daí, que dá pra gente chegar à conclusão de que é inadequado, né? Tá falando merda. Dessa fala que eu te falei aí. Lembra do início ali, que ele disse que é culpa dos jogos eletrônicos, a violência e tal. E quando ele fala isso, ele tá falando bobagem. Não sei, porque eu não vi pessoalmente a notícia, né? Então, o vídeo dele falando. Assim, considerando que eu não esteja mentindo pra você, que eu não estou, ele disse isso. Ele tendo dito isso, ele tá errando. Sim, é uma visão meio simplista de ver as coisas. Então é importante que a gente cobre para que tenha atitudes diferentes por parte do governo. Talvez, pode ser. É o que eu faço aqui. Obrigado pela sua opinião aí, viu? Obrigado. Até mais, boa aula. Tchau.